Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de Finanças e Economia Gerencial. Eu sou o professor Antônio Francisco e o material de ensino todo disponibilizo no site pantonifran.wixsite.com/sítio. Na nossa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês como a gente buscar os dados das demonstrações financeiras de uma determinada empresa que disponibiliza esses dados em Excel. A gente vai fazer a leitura desses dados usando o Python. Vamos calcular, o Python é uma linguagem de programação, nós vamos calcular os índices financeiros também no Python, vamos fazer alguns gráficos e vamos analisar finalmente a evolução de alguns indicadores financeiros de uma empresa no tempo. Para esse estudo de caso, a gente vai selecionar a Klabin. Tá? Então, se eu for aqui para o Google e colocar Central de Resultados da Klabin e clicar aqui, Central de Resultados, a gente vê aqui que para o último relatório, no quarto trimestre de 2023, eu escolhi aqui a Klabin porque ela tem o relatório em vários formatos, tem inclusive aqui o formato em Excel. Então, eu vou fazer o download. Bom, agora que a gente fez o download do arquivo, a gente pode ir na pasta de download, né, do Windows Explorer, checar lá está o arquivo Klabin, planilha de resultados, quarto trimestre de 2023, um clique duplo. A gente pode abrir a planilha. Abrindo a planilha, a gente vê aí a aba 3, balanço patrimonial, aqui na aba 3, e DRE na aba 4. Então, a planilha está na nossa pasta de downloads. O que a gente vai fazer agora, antes da gente mexer aqui no arquivo Excel? Nós vamos fazer voltar aqui para a internet, né? E a gente vai abrir uma nova aba aqui de trabalho. Sendo que aqui a gente vai clicar Colab, Google Colab, né? Google Colab. No Google Colab, ele vai permitir que a gente crie aqui um notebook. Então, o que é criar um notebook aí? A gente vai ter acesso a um conjunto de ferramentas, dentre elas o Python, que é o que a gente vai trabalhar agora. Isso tudo é disponibilizado no ambiente do Google. Todo esse trabalho pode ser feito também no seu computador se você tiver o Python e o Anaconda instalado no seu computador. Caso você não tenha, você pode usar o Google Colab, que é bem tranquilo de ser usado. Então a gente vai abrir aqui um novo notebook. Ele vai abrir para a gente. Aí eu posso trabalhar online, eu posso trabalhar com Python online. E aqui está esse meu novo notebook aqui que foi criado. Eu posso renomear aqui o meu notebook. Vamos chamar de aula Klabin, porque a gente vai trabalhar com os dados da Klabin, né? Enter. E aí o arquivo foi renomeado. Uma vez que a gente fez isso, né? A gente criou um notebook com o nome de aula Klabin. Nós vamos fazer outra coisa agora. A gente vem aqui no Google e a gente vai abrir o Google Drive, né? O Google Drive, que é o espaço
em que uma vez que você esteja logado no Google, você tem que estar logado no Google com uma conta sua. Então você pode, na sua conta, né? Você vê aqui, ó, que inclusive lá no Google Colab, quando você abriu aquele arquivo, já está aparecendo aqui para você, ó, tá? Você clicar aqui na pasta do meu Drive, já apareceu inclusive aqui, ó, uma pasta Colab Notebooks, e ele já colocou lá a aula Clabin para gente, tá? Então veja que aqui eu estou dentro do Google Drive, né? Então aqui no Google Drive eu posso aqui colocar inclusive adicionar arquivos aqui, clicando com o botão direito. Eu vou fazer o upload de um arquivo. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o arquivo da Clabin. Aqui, ó, vamos fazer o upload daquele arquivo naquele espaço. Ele está ali no mesmo espaço onde está a aula Clabin que a gente criou no Google Colab. Então, no Google Colab, a gente criou o ambiente, a gente criou um notebook, né? Onde ali a gente vai ter acesso a diversos programas, inclusive o Python, que é o que a gente vai usar. E lá também a gente salvou o arquivo das demonstrações financeiras da Clabin, né? O arquivo que a gente baixou no site da Clabin. Com isso agora, eu já estou com o arquivo lá. Eu venho aqui para aulas Clabin. E aqui o que eu tenho? Eu tenho um arquivo que está em Python. Tá? Eu estou com um arquivo em Python. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai montar um programinha, tá? Montar um código, tá? Nesse laboratório do Google Colab. A gente vai montar um laboratório onde a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma célula de trabalho. Ó. Eu vou aqui então, código Jupyter Notebook, para avaliar a Clabin. Eu vou importar uma biblioteca de trabalho. Eu vou importar essa biblioteca é o Pandas, né? Quem já tem conhecimento do uso do Python sabe que o Pandas é uma biblioteca importante para a gente poder trabalhar com algumas estruturas de dados, inclusive o DataFrame, que é o que a gente vai usar aqui bastante. Eu importei uma biblioteca de gráfico, né, para botar um gráfico, que é a Matplotlib. Os gráficos eu vou fazer usando essa biblioteca do Python. Tá? E aqui, olha, o que eu estou fazendo? Eu estou me conectando com o Google Drive. Tá? Eu estou me conectando com o Google Drive. Então, from google.colab, import drive. E aqui no drive.mount, eu estou indo lá fazer a minha conexão com o nosso espaço lá no Drive. Bom, feito essa conexão, eu estou uma vez conectado com o Drive, eu posso fazer a leitura dos meus arquivos, né? Então, vamos lá. Na verdade, do meu arquivo. Eu posso fazer a leitura do meu arquivo e posso fazer a leitura das demonstrações financeiras. Primeira leitura que a gente vai fazer é aqui a leitura do balanço patrimonial. Então, eu vou armazenar num data frame, tá? Numa variável. Eu vou dizer o seguinte, olha, vou usar a biblioteca do Pandas, pd.readExcel. Ou seja, usando a biblioteca do Pandas, eu vou fazer a leitura lá no MyDrive Colab Notebooks. Eu vou fazer a leitura do arquivo que a gente fez o upload. A gente fez o download da página da Clabin e a gente fez o upload aqui no Google Drive. E aqui eu me conectei com o Google Drive. Tá? Conectado com o Google Drive, eu posso usar um comando do Python. E com esse comando do Python, eu leio o arquivo. Estou pedindo para ler a planilha
de balanço patrimonial do arquivo, tá? E estou pedindo para ele pular a primeira linha, porque no arquivo do balanço patrimonial, a primeira linha é uma linha que está lá com o logo da Klabin. Então, estou pedindo para ele pular a primeira linha. Com isso, eu faço a leitura do Excel e estou guardando essa página aqui na variável df underscore BP de balanço patrimonial. Vou criar uma nova linha, vou repetir esse procedimento e fazer a leitura agora da DRE. Tá? Aqui com o mesmo comando aqui acima, eu copiei e colei, mudei aqui simplesmente o nome da aba, né? Dentro do arquivo, eu estou lendo aqui aba 4 DRE. Então, se você olhar lá para o Excel, tá? Nós temos aí a aba 3, que é balanço patrimonial, aí na parte inferior, e a aba 4, que é a DRE. O que eu estou fazendo lá no Python é apontar para essas abas. Bom, uma vez então que a gente estabeleceu a rotina, né, para fazer a conexão, vamos executar essa rotina e verificar o que acontece, né? O código vai pedir que a gente permita a conexão com o Google Drive. Tá? Essa é a consequência aqui, quando a gente pede para executar o código. Então, eu vou dizer que sim. Ele vai pedir aqui que eu defina qual é a conta que eu quero fazer a conexão, é essa conta aqui. E aí, então, ele vai me fazendo algumas perguntas. Eu quero realmente executar a conexão. Eu digo que sim. No meu caso aqui, acho que eu já tenho uma conexão. Às vezes ele faz a pergunta pedindo que você identifique quais são as pastas, né? Normalmente eu marco em todas. Mas se você quiser só escolher uma ou outra pasta, você pode fazer essa escolha lá. Aqui ele está me indicando que eu fiz a conexão e que está tudo ok. Agora a gente pode dar sequência no código. Então, uma vez que a conexão foi estabelecida com sucesso, a gente recebe essa mensagem aqui, ó, mounted at content bar drive. Tá? Então, essas duas variáveis aqui, elas já foram preenchidas. Se você chegar aqui e pedir o print, né? Vou pedir o print aqui da variável tem o balanço patrimonial. Ctrl Enter aqui para executar ela. Aqui a variável do balanço patrimonial. Perceba que ele pulou a primeira linha, como eu tinha dito, do arquivo Excel, onde tem o logotipo. E ele colocou aqui, ó, o conteúdo a partir da segunda linha do arquivo Excel, onde a gente tem o balanço patrimonial, né, e a linha com as datas. Então, com a variável aqui do balanço patrimonial, né, você pode observar que aqui aquilo que seria a primeira coluna, né, ela está preenchida com
os dados do nome das contas. É o nome das contas. Só que e o resto aqui são os dados. Eu quero diferenciar o nome das contas, porque a gente vai trabalhar com esses nomes de contas como referência. Então, para que eles sejam referências para mim, ou seja, que eles sejam índices, eu tenho que definir aquela coluna como minha variável índice. Então, essa primeira coluna que está com o nome balanço patrimonial, ela precisa ser meu índice. Então, vou tirar esse print aqui. E vou definir aqui, ó, que a variável balanço patrimonial set index, estou definindo set index, a coluna, essa coluna aqui, balanço patrimonial, como índice da variável. E eu estou pedindo que ele não apenas defina ela como índice, mas jogue essa definição como índice na própria variável, em place igual a true. Feito essa definição do índice para variável do balanço patrimonial, eu vou repetir o procedimento, só que agora para variável da DRE. Repetir o procedimento para a variável da DRE. Dá um Enter. Dá um print aqui. DF, DRE. Eu vou executar aqui o código. Que a conexão já foi feita. Olha aqui, olha só como ficou diferente aqui, tá? Aqui é o da DRE, né? Eu dei aqui um print para a variável F, balanço patrimonial. Vamos ver como é que ele fica. Olha lá, ficou um pouco melhor. Balanço patrimonial. É a coluna índice, tá? E agora eu posso fazer referência a essas células aqui, a essas células como ativo circulante. Se eu fizer uma referência aqui, eu consigo buscar todos os dados da linha do ativo circulante, que é o que a gente vai fazer mais adiante. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos limpar aqui essa saída, tirar esse print, tá? E vamos separar aqui agora. Eu vou acrescentar uma nova célula, um novo pedaço de código. Aqui, ó, inserir célula. Como eu disse para vocês, se a gente observar, todos os dados eles estão armazenados ali, então, nas duas variáveis, DF, balanço patrimonial, DF, DRE. Ocorre que na DRE, os dados trimestrais, e elas são contas de fluxo, né, financeiro, eu tenho aqui, depois de cada trimestre, eu tenho um ano. Então veja que todas essas variáveis elas têm letras. E aqui só tem número. E eu quero apenas as colunas dos anos. Eu não vou trabalhar com as colunas, com as demais colunas. Eu quero apenas as colunas dos anos na DRE. Então eu vou precisar de um passo aqui adicional para dar sequência. Eu preciso selecionar os anos que estão lá na DRE. Para isso eu vou usar um artifício aqui, tá? Vou criar uma variável, só um artifício, x, em que eu vou dizer que ela me dá as colunas. Se eu pedir para dar um print aqui
na variável x, mandar executar, ele está pegando aqui, observe, as colunas da variável df/dre. Então, olha aqui, ó. Então, as colunas, então vocês veem várias variáveis são alfanuméricas, né, números com letras, sendo que eu tenho aqui uma coluna que é um número aqui, 2010. Veja que todas as alfanuméricas, que são strings, estão com uma aspa. E uma variável numérica aqui, ó, ela está sem a aspa. Eu vou me aproveitar desse fato, né, aqui com esses dados que a gente puxou, e vou fazer o seguinte, só a título de ficar mais didático, eu vou criar uma variável chamada z. Vou pedir para imprimir aqui a variável z, onde eu vou selecionar, vou cortar aqui, depois eu coloco esse para vocês verem. E vou pedir aqui, ó, z, quem é z, tá? É a variável x, ponto, vou invocar agora uma função, string, pergunta se a string é numérica. E aí eu peço para imprimir z, olha qual é o resultado. Ele vai me dar falso, 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 e aqui ele está me dizendo um none. Por quê? Porque lá onde tem número, não é uma variável string. Então ele, quando pergunta se é número, ele dá um erro porque nesse ponto aqui eu tenho uma variável que não é string. Aí eu vou usar uma outra função do Python e vou dizer o seguinte agora. Então me pega esses valores aqui, que estão nesse vetor, né, falso, 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 falso e none, e me diga o seguinte, pergunta onde é que tem um valor, um NA, né, um resultado de nenhum elemento, né. Peço para executar de novo z, veja que agora z vai ser vai ter um novo conteúdo. Falso, 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 e agora ele tem um true. Tá? Então, o que eu sei? Que lá naquela variável x, essa posição aqui é um número. Tá? É um número. Então, olha só que interessante. Lembrando sempre que a gente já indexou, né? Eu posso chegar aqui agora e então ir atrás das datas. Como que eu vou atrás das datas? Eu digo o seguinte, ó. Eu vou criar uma nova variável, xdatas. O que a xdatas é? Todos os valores de x que não são não são strings, né, que são números. Eu posso até eliminar aqui esse z, porque está redundante. O conteúdo dele está tudo aqui dentro. Eu mostrei só para fazer a passagem para vocês, mas eu vou tirar. Tá? Então, não existe mais a variável z, mas agora passa a existir a variável xdatas. Né? Veja que agora vão vir as datas, tá? Não mais o falso, 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 verdadeiro. Vão vir as datas apenas onde x é verdadeiro, ou seja, aquela pergunta se é um número, ela de fato procede, é verdadeira. Então, em xdatas vai vir as datas agora. Então, eu capturei as datas, tá? Tudo isso para eu ter acesso às datas. Eu não preciso disso aqui, do print, né? Mas eu preciso das datas. Uma vez que eu tenho as datas agora, e eu já indexei, tá? Eu posso fazer o seguinte, vamos lá buscar as receitas líquidas. Por exemplo, pegar uma conta na DRE. Então, olha aqui, eu criei uma variável, df receita líquida. Tá? Aí eu estou indo no pandas, lembre que a gente importou pandas como pd. Então eu uso aqui pd. E aqui eu estou invocando um comando do Python, dataframe. Aí de onde é que vai sair esse dataframe? Ele vem buscar a variável df dre. Aí nessa variável, né, que a df/dre, ela é como se fosse uma matriz zona, né, onde você tem na primeira coluna que a gente indexou é o nome das contas, nas demais colunas os valores. Só que ali, lembre que a gente tem todos os valores para todos os trimestres. Mas eu não quero para todos os trimestres, tá? Por exemplo, aqui eu vou armazenar a receita líquida apenas para as datas que nós já colocamos na variável xdatas. Quando eu der um play aqui e pedir para imprimir, né? Vou dar aqui um print a variável receita líquida.
Olha que legal. Vem para a gente as receitas líquidas. Ó. Ano, receita líquida. Tranquilo. Já que eu fiz isso para as receitas líquidas, eu posso fazer isso para várias contas aqui, né? Deixa eu limpar. Para várias contas. Vou tirar esse print da DRE, né? Bom, vou só melhorar ali, né? Vou dar um nome. Isso só para padronizar, né? Eu vou fazer isso várias vezes. Vou dar um nome para coluna. Vou definir, né? O índice para essa nova variável, que é receita líquida. Eu vou fazer para todas as variáveis que a gente criar. Tá? E vamos também vou criar aqui só para guardar. Vou criar uma variável aqui também dt, mas guarde ela aí, tá? A gente não vai usar ela agora não. E vamos dar um print no nas nossas receitas líquidas. Aqui, ó, eu tenho data, valor, padronizei, né? Só para vocês verem lá quem é aquela variável intermediária que eu criei, mas não usei. Ainda vou dar um print nela. Tá? dt é uma variável do tipo um frame, né? E eu guardei data como os valores dos anos. Isso a gente vai usar mais à frente porque eu vou querer atribuir, quando a gente for olhar o balanço patrimonial, essa variável vai ser importante para a gente mais à frente. Tá? Bom, veja então que a gente já evoluiu bastante aqui, conseguimos definir aí uma variável. Vou só repetir o problema, só para fixar, né? E também apresentar mais um pequeno detalhe, né? Então, vou só limpar aqui esse output, vou tirar o print dt. Olha que interessante. Você pode buscar as contas da DRE do custo de produtos vendidos. Ó, marquei aqui, criei uma nova variável, busquei lá o custo de produto vendido e multipliquei por -1. Eu quero que ele fique negativo. Se eu der aqui colocar um print para a gente ver, df ppv, ele vai imprimir o custo de produtos vendidos, e eu marquei aqui com um negativo, tá? Mas mais à frente, quando a gente for trabalhar, eu quiser criar um índice para não ficar com valor negativo, eu já fiz a alteração aqui. Aí do mesmo jeito que a gente trabalhou as receitas líquidas, né? A gente pode colocar nome nas contas aqui dessa variável. df-cpv, executar, e aí você vê, ficou data-valor, tá? Com data-valor, estou padronizando todo mundo como data-valor. Com isso a gente pode repetir o procedimento várias vezes, né? Limpar aqui para várias contas. Bom, evidentemente eu já fiz isso, né? No vídeo vai ficar para a gente ganhar tempo. Aqui eu peguei várias contas além do custo vendido, peguei o EBIT, peguei o EBITDA, peguei as despesas financeiras, lucro bruto, lucro líquido. Aqui eu fui atribuindo nomes para as variáveis, lá, guardando e dando valor e data para cada uma das contas. Executando o código aqui, todas essas variáveis elas foram criadas. Eu vou só tirar o print CPV que estava aqui, executar novamente. Pronto, estão todas as variáveis aqui, elas
elas estão todas armazenei, tá? E agora eu vou criar uma um novo código. Eu guardei todas as contas da DRE, tá? Agora eu vou para as contas do balanço, sendo que para as contas do balanço eu tenho que observar também que nas contas do balanço a gente, tá, tem vários trimestres, balanço patrimonial, vários trimestres. Aqui eu não tenho os anos, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu vou querer sempre o quarto trimestre, uma vez que eu vou trabalhar de maneira anual, mas nos balanços eu não tenho os anos. Então eu tenho que arranjar um artifíciozinho para catar só as contas do trimestre. Tá? Então a gente vai criar também aqui uma variável intermediária para fazer esse trabalho. Eu vou jogar aqui numa variável x e vou pegar, ó, as contas. Vou jogar agora em x. Eu vou jogar, olha aí, o conteúdo, tá? As colunas, quarto trim. Aí com isso aqui agora, eu vou pegar as contas do ativo circulante para essas datas x que eu tenho aqui, ó. Definir uma variável, ativo circulante, pandas.dataframe, me busque todos os dados dos ativos circulantes que são as contas de término do ano. Ou seja, todas aqui as strings contêm, ó, quarto trimestre. Tá? Você vê que todos os textos com quarto trim, ó, 4T, 4T. Então eu vou buscar, vou dar um print nessa conta e a gente vai ter as contas do ativo circulante para os trimestres. Então eu tenho um artigo circulante aqui, ó, para o fechamento de cada ano, sempre no quarto trimestre. Agora, se eu fiz isso para o ativo circulante, eu posso fazer para outras contas também. Limpei aqui o output, vou tirar esse print, Ctrl V, então aqui eu tenho caixa. Ó. Caixa equivalente de caixa, estou guardando a variável df caixas, usando a mesma racionalidade. Bom, evidentemente eu não vou fazer isso aqui para vocês verem com todas as contas, né? Mas eu vou chegar aqui, ó, e vou colocar aqui já feito isso. Tá aqui, ó, para várias contas, estoques, contas a receber, o mesmo procedimento, tá? Criando variáveis, df caixa, df estoque, df contas a receber, df fornecedores. Bom, colocando aqui todas as contas, né? E a gente, todas as contas aqui do balanço patrimonial, executando. Um detalhe apenas é que, se eu pedir aqui, veja como está diferente uma conta como, por exemplo, o caixa. Pedir para a gente ver aqui. Caixa, tá? Aqui, parecendo como coluna, né? Olha o que acontece quando eu peço para ver a conta. Fornecedores. Eu tenho duas linhas de fornecedores, né, no balanço. Uma que está aparecendo, se a gente for olhar lá na DRE, nós estamos vendo os fornecedores em 2 pontos. A gente está vendo aqui no passivo circulante os fornecedores no passivo circulante e fornecedores no passivo não circulante. Eles têm o mesmo nome. Então,
o que aconteceu, o Python encavalou aqui os dados de fornecedores numa única variável. Então, guardem isso aí em mente, porque a gente vai precisar lidar com isso aqui agora, né? Nesse fato. Mas a solução é tranquila. Eu vou limpar aqui, tá? E vamos aqui só fazer o seguinte: mesmo trabalho lá de padronização que eu fiz nas contas do balanço patrimonial, eu vou fazer aqui com as contas da DRE, eu vou fazer aqui agora com as contas do balanço patrimonial. Então, e aqui eu estou usando aquela variável DT. Por quê? Porque eu não tinha as datas na aba do balanço patrimonial. Então, se eu pedir aqui para dar um ativo circulante, então eu estou nomeando a coluna e estou indexando, né? Vou pedir para ver e, além disso, estou setando como índice as datas. Então, o ativo circulante agora, minha variável está padronizada. Eu repito o procedimento para as diversas variáveis, aqui várias, sendo que de fornecedores a gente vai ver que tem um pequeno detalhe. Aqui, fiz aqui para outras passivo circulante, caixa, estoque, contas a receber, né? E vou fazer o seguinte aqui agora. Fiz a padronização até aí. Vamos só mostrar aqui para fornecedores. Eu tive que fazer um pouco diferente, já que fornecedores, como eu mostrei para vocês, eu tenho mais de uma... Eu tenho mais de um ponto lá no balanço. Então, como é que eu fiz, né? Primeira coisa, eu somei usando aqui, ó, peguei a conta de fornecedores e somei todos os fornecedores, né? E joguei isso num novo data frame, ou seja, data frame fornecedores, some. Como é que eu somo? Usando isso aqui, tá? Eu estou somando linhas. Quando eu quero somar os valores numa coluna, eu defino que axis igual a 1. Quando eu quero somar os valores nas linhas, né, eu vou definindo como axis igual a 0. E aí, se eu chegar aqui para vocês e pedir para dar um print, lembre que estava diferente, né? DF fornecedores. Eu pedi para ver se vocês vão ver que agora está padronizado e ele somou as contas de fornecedores. Então, arrumei fornecedores, eu faço o mesmo procedimento para todas as demais contas, tá? Então, agora eu vou só limpar aqui. Vou fazer para todas as demais contas o mesmo procedimento. Vou executar. E agora eu vou fazer o seguinte: vou incluir, ao invés de incluir uma nova célula de código, vou incluir uma célula de textos. E agora vocês vão ver como fica tudo fácil para fazer uma análise no tempo, né? Incluir aqui uma célula de texto, ó, índice de atividade, tudo. E aqui agora, um clique saindo, ele já colocou aqui um texto aqui. Volto para cá, colocar um código embaixo, tá? E eu vou calcular os índices. Tá? Primeiro índice os índices que eu vou calcular, né, são índices de giro de contas a pagar, giro de contas a receber, né? Então, dá um print para ele colocar o que eu estou fazendo. Estamos definindo nosso giro de contas a receber. Tá? Lembre que o giro de contas a receber, o que é? A receita líquida dividido pelo contas a receber. E a gente já captou ali em cima. Meu giro de contas a pagar, CPV, alguns colocam alguns ajustes aqui, né? Porque eu não tenho a identificação das compras lá, então eu vou chamar
que o meu giro de contas a pagar está calculado em cima do CPV, tá? É uma proxy, não é o valor apropriado, mas vamos assumir que é isso aí. E o meu giro de estoques é o CPV pelo saldo dos estoques no final do ano. Veja que eu executo, se eu pedir para ver aqui, vou pegar um print do contas a receber, por exemplo. Olha ele lá, ó, o giro de contas a receber. Mas eu não quero dar um print, eu quero plotar um gráfico. Tá? Quero plotar um gráfico. E aí o que eu vou fazer? Eu vou recorrer a quem? Aquela biblioteca que nós iniciamos aqui no Python também, que é a matplotlib, que eu defini como PLT, tá? Então eu vou plotar um gráfico aqui, ó, do giro de contas a receber. Plotei um giro de contas a receber. Aqui, o ano e o giro de contas a receber. Como é que eu plotei, tá? Eu passo o valor de X. Quem é o X? É o índice de giro de contas a receber. Ele já veio com as datas, eu fiz as contas, como eu padronizei, né? Todas as contas, por isso que eu fiz aqui o trabalho de padronizar, colocar numa coluna as datas e numa outra coluna os valores, dividindo pelo outro, eu já tenho o giro de contas a receber. Tá? Então aqui, ó, a variável X no gráfico, a variável Y, você vê, ó, é o giro de contas a receber, você pega a coluna valor. Então pegue o index e pegue o valor. Pedir para a cor ser azul da linha, tá? E o label, o giro de contas a receber, tá? Não está aparecendo aqui o label no gráfico, mas já vocês vão ver esse label aparecendo. Ora, eu vou plotar também o contas a pagar. Ó, coloquei mais uma linha. Pedi para ver. Olha aqui, ó. Giro de contas a receber em azul, giro de contas a pagar em vermelho, porque eu coloquei, ó, color como red. E agora eu vou colocar mais uma linha, que é o giro de estoques, e já aproveitei, dei um título para o gráfico, o giro de estoques eu botei em green, botei o giro de estoque G aqui, ó, color G, giro de estoques, e aqui eu pedi para plotar a legenda para mim, porque agora vão ficar 3 linhas, vai ficar confuso. Então com isso, ó, eu tenho o giro de estoque. Rapidinho você vê, a gente conectou, pegamos os dados, padronizamos as contas e plotamos aqui o giro de contas a receber. Tá? O que eu vou fazer? Colocar mais código. Vamos lá, está divertido. Eu vou agora calcular os prazos médios. Né? Vamos lembrar quem que é o prazo médio de recebimento? 360, quantidade de dias no ano dividido pelo giro de contas a receber. Então a gente já viu isso em aula. E aqui é só uma aplicação das nossas aulas. Aqui o giro de contas a receber, o giro de contas a pagar, o prazo médio de estoque é uma aplicação com os dados reais. Então eu fiz o cálculo dos prazos médios, né, que a gente já viu em sala. E aí eu vou pedir para plotar. Mesma coisa que a gente fez lá em cima, eu vou pedir para plotar, colocar um título e pedir para ver as legendas. Ó. Então plote o prazo médio de contas a receber, que eu defini aqui em cima, em blue, em azul, prazo médio de contas a receber, em vermelho coloque o prazo médio de contas a pagar e em verde coloque o prazo de médio de estoque. Com isso, ele me mostra a legenda, ele mostra aqui para mim, ó, os diversos prazos médios, você vê uma queda, né, do prazo médio de contas a receber ao longo do tempo. Então você vê que provavelmente a Klabin apertando aqui para receber em prazos mais curtos os clientes, negociando aqui, né, em vermelho prazos com os fornecedores, né? O prazo médio de estoque vem subindo. E vocês já aprenderam que vamos abrir aqui mais um código, né? Que com essas informações a gente pode ir lá calcular, né, o ciclo de caixa e o ciclo operacional. A gente viu em sala de aula, o ciclo de caixa, ciclo operacional.
Ciclo operacional é o prazo médio de estoque mais o prazo médio de contas a receber. O ciclo de caixa é o ciclo operacional subtraído do prazo médio de contas a pagar. Então, com isso, eu tenho as variáveis e vou pedir para ver nos gráficos, né? Porque a gente lembra que todo esse esforço é justamente para a gente poder ter a beleza de ver os dados evoluindo no tempo, tá? E poder fazer uma análise mais no tempo. Olha só como evoluiu, né? O ciclo de caixa, o ciclo operacional. Vê que a Klabin busca manter um ciclo operacional bem estável. E ela encurtou bem o ciclo de caixa dela, né? Passava 100 dias sem ver dinheiro, assim, em termos médios, né? Então houve aqui provavelmente, resultado da política dela de redução de prazos junto aos fornecedores. Vejam qual é o grande objetivo dessa análise no tempo, é justamente permitir que você veja as mudanças, né, de políticas da empresa, aqui no caso, política de crédito, junto aos seus clientes. Ora, uma vez que a gente avaliou aí o ciclo, a gente pode analisar a questão da liquidez. Como é que a liquidez da empresa se comportou no período, né? Então, analisando aqui liquidez, né? Se você quiser, você pode aqui inserir, né, um texto aqui, ó, à frente, tá? Fazer aqui só para separar da outra, né? Aquela análise que pode aqui colocar a análise de liquidez. Né? Isso aí até em negrito, porque eu botei os dois asteriscos lá, né? Então, a gente tem aqui as variáveis, liquidez corrente, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, liquidez seca, ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. É assim que eu defini liquidez seca. E agora a gente pode plotar e ver o resultado no tempo da liquidez da Klabin. Olha só, você vê que, dado aqui todo o trabalho das contas, olha como ficou bem mais dinâmico, você poder enxergar, olha aqui, a liquidez da empresa subiu bastante, teve uma queda aqui de liquidez, aqui nos anos 2020, 2021, a gente vai discutir isso em outras aulas, né? A queda de liquidez provavelmente é resultado lá dos grandes investimentos que a empresa fez, e agora ela recuperando a liquidez mais recentemente aqui em 2023, né? A gente vê que a Klabin recuperando sua liquidez no tempo. Vou colocar mais código aqui, né? A cadeira tá boa. Analisamos liquidez. Vamos agora fazer uma avaliação da alavancagem, né, financeira da empresa. Então, vamos botar aqui um texto, né? Separando. Alavancagem financeira. Vou colocar aqui em negrito, né? Ele bota aqueles dois asteriscos para mim. E vamos colocar mais código, então. Ó. Código. E vamos lá. A gente tem alguns índices aqui que a gente já viu em sala de aula. Cobertura de juros. Estou pegando o EBIT e dividindo pelas despesas financeiras. Aqui o que eu tenho, né? Passivo sobre patrimônio líquido, né? Peguei todo o passivo circulante, passivo não circulante, e dividi pela soma. Essa variável aqui é o passivo mais patrimônio líquido, né? Então é como se fosse o ativo total também, a soma do total de passivos e passivos e ativo circulante equivale aqui à nossa soma de ativos também. E subtrair aqui das dívidas, né? Passivo circulante e passivo não circulante. Ou seja, o denominador é o patrimônio líquido. Denominador patrimônio líquido. Com isso aqui eu tenho o grau de alavancagem da firma, né? Capital de terceiros no numerador, capital próprio no denominador. Aqui eu tenho dívida líquida, né? Da empresa, dívida líquida da empresa. Eu coloquei como os empréstimos e financiamentos, tá? Mais as debêntures da firma, subtraído do caixa. É assim que eu defini. Isso aqui tudo está definido lá em cima, quando eu defini as variáveis, né?
E o último indicador, e aí com isso eu consigo calcular um indicador. Qual é o indicador? Dívida líquida por EBITDA, um indicador bastante importante para avaliar a alavancagem das empresas. Eu divido então a dívida líquida que eu calculei aqui, ó, onde eu peguei empréstimos e financiamento, somei com debênture, subtrai do caixa para ter a dívida líquida, e aí eu divido pelo EBITDA, e aí eu tenho mais um indicador. Então aqui a gente tem dois indicadores, a gente vai aproveitar, né? E vamos vamos aproveitar. Na verdade, a gente tem três indicadores, né? A gente tem o índice de cobertura de juros, eu passei, acabei não falando, né? Passei aqui rapidinho, acho que eu falei sim. Dívida, o EBIT sobre despesas financeiras, são três indicadores. Tá? Aqui a razão é passivo sobre patrimônio líquido, e aqui a razão dívida líquida sobre EBITDA. São três indicadores. Então, com isso, eu vou jogar os três indicadores de endividamento e vou pedir para ver o gráfico. Aqui a única coisa que tem é que eu pedi uma rotação, né, do eixo de X, e eu acabei não comentando isso. E aqui eu estou estabelecendo limites mínimos e máximos para o gráfico. Venho comentando isso para vocês anteriormente. Vendo o gráfico, está aqui, ó, a gente vê o seguinte: índice de cobertura de juros deu uma melhorada aqui, né, recentemente. E ela aparentemente busca manter aí uma razão de algum nível de alavancagem dentro de dados de controle. Aqui em 2020, né, a passivo sobre patrimônio líquido aumentou bastante, né, mas a companhia ela fez investimentos novamente, né, e a companhia mais recentemente trouxe esse indicador para baixo. Aqui o indicador de dívida líquida sobre EBITDA, né, está em torno de 4. Se não me engano, ela tem uma política de que esse número não passe de 4,5. Esse que está na linha preta aqui. Novamente, o objetivo desse trabalho todo é apresentar para vocês uma aplicação prática daquilo que a gente está vendo em sala de aula. Então, estamos avaliando aqui no tempo o que aconteceu com a Clabin. Finalmente, vamos abrir aqui mais um texto. Vamos fazer, só para finalizar, alguns indicadores de rentabilidade, né? Pedir para ficar em negrito. Vou jogar mais um nosso último bloquinho de códigos aqui, onde eu vou pedir para ver as margens, margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT, margem líquida, 4 indicadores de margem aí, tá? E vou plotar. Então, todos esses conceitos a gente já viu em sala. E aqui a gente tem a margem bruta, né, que é o lucro bruto dividido pela receita líquida. A margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida. A margem EBIT é o EBIT pela receita líquida. E a margem líquida é o lucro líquido pela receita líquida. Pedindo para ver os gráficos, vocês vão ver aqui uma certa estabilidade, né, das margens, à exceção da margem líquida, que oscila bastante, né? Provavelmente por conta das receitas e despesas líquidas financeiras, já que esse item não aparece, é o único item que é relevante, né, que está se diferenciando da margem bruta, margem EBITDA e margem EBIT. Você vê aqui uma operação um certo nível de estabilidade no tempo. Bom, é isso. O nosso objetivo era esse, mostrar para vocês uma avaliação no tempo das contas da Clabin, né, utilizando o Python. Né? Então, fazendo uma mistura aqui de uso do Python com a captura dos dados e a geração de índices, e além disso, a gente ainda fecha com uma análise da empresa. Então, é um conjunto completo aí. Espero que seja útil para vocês no entendimento das nossas aulas. Bom, para finalizar,
Só queria lembrar que vocês podem encontrar o material do curso no meu site, na internet, né? Então, se você clicar aqui em graduação Finanças Corporativas, vocês vão encontrar aqui uma aula de laboratório no Python. Você clicar no botão do play, você vem para a minha videoaula, que é essa, né? E se você clicar aqui nesse botãozinho, você vai ter acesso ao código Python que eu acabei de mostrar aqui para vocês, só que ele está em Python. Para ler o código, você precisa carregar o Python. Bom, espero que a aula, o material seja útil no aprendizado de vocês. Um grande abraço.